Ouça isso com o coração. Deixa Deus trabalhar aqui na sua mente. Porque essa revelação vai trazer a pessoa amada para a sua vida. Essa profecia vai trazer quem é de Deus para você. Então, se você acredita, fica até o final desse vídeo e veja que é o Senhor que fala contigo. Eu vi um homem sentado na cama com a mão na cabeça, pensando. Eu sinto algo diferente por ela. Eu estou sentindo um sentimento a mais por essa mulher. Eu preciso tomar uma decisão. Ele pensou e fez essa oração. E quando ele dormiu, ele teve um sonho. E você era a autora do sonho dele. E nesse sonho que ele teve contigo, escuta o seu pastor, ele teve um desejo, uma vontade maior do que ele. Era um impulso que fez ele acordar mais cedo, dobrar os joelhos e orar novamente. E essa oração trouxe a ele uma esperança. E ele, tendo esse desejo grande por você, de formar uma família, de constituir um lar ao seu lado, ele vai ousar em arriscar, te fazendo um convite, revelando um sentimento sincero e abrindo o coração para falar contigo. E quando ele começar a revelar o que sente, a dizer o que pensa, e quando você conhecer a fundo a história dele, você vai dizer assim: é de Deus para minha vida. Você vai sentir segurança ao lado dele. Você vai se sentir bem próxima a ele, com ele ao seu lado. Porque ele é alguém totalmente diferente de todas as experiências que você teve, inclusive aquelas que não deram certo. Ele é alguém corajoso, que sabe ouvir uma mulher e que sabe aceitar seus conselhos. Ele é alguém que sonha, um sonhador que também fará você sonhar. E ele vai ter curiosidade de conhecer seu passado para poder ajudar você naquilo que você tanto precisa. Esse homem, quando acordou com esse desejo, após ter sonhado contigo, ele decidiu que precisa viver ao seu lado e ele procura o teu sim. Ele quer a tua aprovação para que ele possa iniciar uma relação. Relação a dois, relação de carinho, de amor e de respeito. E eu vejo ele te enviando uma mensagem íntima, algo pessoal, contando um segredo para você, revelando para você uma peculiaridade dele. E quando ele revelar para você essa particularidade, você vai se identificar muito com ele. Porque alguém que tem sonhado com você vai se apresentar rápido, porque não quer mais perder tempo. E quando você conhecer essa intimidade dele, você vai ficar confiante. Você vai se sentir protegida, amada e revigorada. E o fato dele se preocupar com o teu passado, com a tua história, é porque ele sabe, olhando nos seus olhos, que você é uma guerreira. E guerreiras, como você,
já travaram batalhas intensas e difíceis de serem vencidas. Ele vai ajudar você nas suas prisões solitárias, nos seus desertos escassos, nas suas dores agudas, porque Ele é acolhedor, fiel e protetor. E alguém que você buscou, e essa campanha está trazendo ele para os seus braços. Essa tua fé não é em vão. Esse teu jeito tem agradado ao Senhor. E o Senhor vai agradar o seu coração agora. E sabe por que você passou um tempo sozinha, solitária? Porque Deus precisava tratar aí dentro também particularidades, peculiaridades, para você entrar num relacionamento sem marcas do passado que pudessem fazer você arremeter um comportamento inapropriado. Você vai ser mais equilibrada, mais mansa e muito mais sábia do que antes. Você vai ter uma sabedoria fenomenal que vai fazer você desempenhar uma relação bem diferente da anterior. Ele com um jeito simpático de ser, com um jeito amigo e acolhedor. Escuta o seu pastor. Ele trará para você momentos incríveis. Ele vai te proporcionar momentos bem diferentes. Eu me aproximo de você agora para te dizer, olhando nos olhos, esse homem de Deus vai bater na porta do teu coração, porque não vai ter feitiço nem encantamento que vai tirar essa paixão, esse amor do coração dele. E sabe algo que fez ele se encantar contigo? Esse teu jeito único, que alguns reprovam, que alguns acham até estranho. Esse teu jeito único mexeu com ele de tal forma que é tudo o que ele procura. Você é o número dele. Você é quem ele busca. E ele tem um olhar tão cativante que quando os olhos dele se cruzarem com os seus, quando o olhar dele se cruzar com o seu, você vai sentir o corpo tremer, o coração bater mais forte e vai sentir uma grande confirmação. Ele vai proporcionar para você momentos espirituais intensos, onde você, numa oração com ele, vai se sentir tranquila e segura, mesmo vivendo uma prova, uma luta muito complexa. Ele é amigo, ele é humano, ele é próspero, com um coração doador, um grande semeador, que vai semear também amor no seu coração. Ele já teve algumas experiências que não deu certo, e ele trouxe consigo lições preciosas, e ele não vai cometer mais os erros do passado, porque ele não é perfeito, mas ele tem um caráter mudado. Assim também você não cometa os mesmos erros que um dia você cometeu por causa de alguém que não te mereceu. As pessoas são diferentes e elas podem mudar quando decidem. E ele decidiu amar você até que o Senhor os chame. Ele vai amar a sua família e sua família vai amá-lo. Filha, você que tem um filho e se preocupa com isso, saiba que ele vai amar o seu filho, a sua filha, e vai aceitar você do jeitinho que você é. Também aceite ele com a família que ele tem, porque mesmo não sendo perfeito, é o seu número. É alguém apresentado por Deus para trazer alegria ao seu coração. Eu sei que os tempos de tristezas, de decepções, foram grandes,
Mas você superou. Você está aqui. E você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque Deus trouxe você para cá para acalmar o seu coração e te dar certeza que existe alguém orando por você e já caminhando na sua direção. E mesmo quando você enfrentar um deserto, mesmo quando a situação estreitar, apertar, esse homem é capaz de pegar as economias dele para não deixar você ser envergonhada e honrar os teus compromissos, quitando até suas dívidas. Ele vai ajudar você a resolver pendências do passado, com um toque de amor e de segurança, pois isso ele passará para ti. Ele vai conseguir tirar você dessa e levar você para um outro nível, para um outro patamar. E quando esse homem chegar, quando essa bênção chegar, não se afaste do Senhor, porque é Ele que vai te dar essa vitória, essa porta que você quer sendo aberta na vida sentimental, ela está se abrindo. Você não vai terminar só. Seu pastor tem orado muito por você, inclusive nas madrugadas, e eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, você não vai terminar só. Tem alguém querido, especial, preparado para estar contigo. Eu posso dizer que ele é um sonhador, mas cheio de vigor, raça e coragem, força, para fazer sonhos se tornarem possíveis. Até aqueles sonhos teus que foram adormecidos, que hoje dormem, serão despertados. Despertados pela ousadia desse homem. A ousadia dele vai fazer com que você seja mais ousada. Até uma pequena aventureira com responsabilidade e prudência, você vai se tornar passeando, viajando, desfrutando do que há de melhor nessa terra. É uma pessoa com vasto conhecimento e que sabe te proporcionar lindos momentos. Acredite, isso é profético. A pessoa de Deus para a sua vida vai proporcionar a você um desejo maior de viver. Um desejo maior de acordar, de lutar, de reagir, de enfrentar lutas. Vejo você mais sorridente ao lado dele. Vejo você mais relaxada, porque antes você estava tensa. Eu vejo você desfrutando da mais linda temporada preparada pelos céus para a sua vida. Ele vai conseguir arrancar dores do seu coração, porque ele tem um dom de proteger, de cuidar. Ele se doa para poder ver você feliz. Ele é capaz de se colocar na frente do problema para você não sofrer as consequências dele. Mas você precisa honrar esse homem que Deus vai te dar, com esse coração belo que você tem. A tua essência, eu posso dizer que é algo mágico. Difícil de encontrar, é raridade você. Difícil de encontrar alguém com a tua essência. Difícil de ver alguém com a sua resiliência. E você vai entender, depois que essa profecia acontecer, você crê? Você vai entender o porquê não ter dado certo lá atrás. O porquê ter vivido o que viveu um dia naquela casa, naquele apartamento, naquele lugar, com aquele homem que nunca te mereceu.
Hoje você é mais madura, mais inteligente. Hoje você é. Porque a vida te transformou nessa mulher guerreira. A vida te transformou nessa princesa que está prestes a se tornar uma rainha ao lado do seu amado. Porque ele será de liderança, de governança. É alguém que vem sem medo de mostrar o rosto, porque ele não vai ter medo de apanhar só para proteger você. É aquele homem que toma decisões e não aquele que empurra com a barriga. Ele já passou por poucas e boas e por isso ele se tornou hoje quem ele é. E tudo foi um propósito para ele poder te encontrar e formar uma nova família, um novo lar. Você vai ver nele algo que você nem pensou que pudesse existir no coração de um homem. Respeito, integridade. Parece que isso é raro nos dias atuais, mas você vai ver respeito e integridade. Porque quem é fiel a Deus, grave sempre isso, também será fiel a você. Ele é uma pessoa que vai dar o máximo, vai fazer de tudo para poder arrancar um sorriso dos teus lábios. Além dele se colocar na frente do problema, para você não sofrer o impacto dele, ele vai livrar você de decepções, como certas amizades, te dando um simples e breve aviso. Como não sentir algo bom quando estive com essa pessoa. Ele vai ter uma educação, uma sutileza, para mostrar o ponto de vista dele que você vai concordar pela forma dele se comportar. Ele é muito humano, muito amigo. E por isso demorou esse encontro de acontecer, porque Deus precisava transformar ele nesse guerreiro. Porque guerreiro de verdade é no mínimo assim. Por isso também o Senhor deixou você um pouquinho só para ele poder tratar na medida que você precisa. Você será uma eterna apaixonada por ele e ele um eterno apaixonado por você. Eu vejo, depois dessa união, desse momento onde você conhece o seu amado, vocês nenhuma mesa redonda. Sabe o que é isso numa visão? Eu vou traduzir. Redonda é uma aliança. Eu vejo vocês já em uma aliança, conversando e fazendo planos. Fazendo planos para poder vencer as etapas, sem atropelar as fases. E você sabe que em uma ocasião, quando você chorou, é porque você extrapolou, tentando pular etapas que não podiam ser puladas. Ele vai te ensinar a ser disciplinada e uma boa administradora, mais do que você já é. Porque ele aprendeu com o Senhor a ser disciplinado, porque ele é um bom soldado. E um bom soldado sabe ser submisso, obediente e reverente com os que estão acima. Você não vai ter que ter medo ao lado dele, porque ele é alguém que foi provado no fogo, treinado no deserto e aprimorado nos cárceres, nas prisões da vida. Pedro, quando foi preso por Herodes, ele se tornou um homem melhor do que era. E Pedro nunca foi um ex-presidiário, porque aquilo foi injustiça. Pedro nunca foi um criminoso, porque ele foi vítima. Pedro precisava passar por aquilo para se tornar um ser humano ainda melhor. Porque as prisões da vida, seja elas quais forem,
tem uma missão, tem um objetivo e um propósito: alcançar o teu coração para te fazer alguém melhor do que você é. E aquela prisão do passado que você viveu, fizeram hoje você alguém mais resistente, capaz de enfrentar o mesmo problema, mas tu não vai precisar enfrentar. Mas se fosse preciso, tu enfrentaria o mesmo problema sem sofrer como sofreu, porque você ia saber lidar. Você ia saber sair de situações que te aprisionam. E sabe aquele relacionamento que te aprisionou? Sabe aquele relacionamento que trancafiou você, que trancou a sua vida, que amarrou a sua história? Você não passa mais por isso. Mas se alguém decide voltar no passado, Deus respeita. O passado foi lição e não é para você retornar. Mas se alguém insiste em voltar naquilo que Deus reprova, Ele deixa você guiar a sua vida pelas forças das suas próprias mãos. Mas quando você rejeita o que é errado, o passado, o pecado, Ele começa a te apresentar novas temporadas, fases, que vão te trazer alegrias profundas. Pedro, em Atos 12, quando Pedro conseguiu sair da prisão, ele nunca mais voltou lá, porque era passado. E aquela prisão trancou a vida amorosa dele, porque ele não teve mais acesso à família. Aquela prisão não deixou ele prosperar, porque ele não podia trabalhar. Aquela prisão tomou boa parte da saúde dele, porque a injustiça sem Deus, é aí que a pessoa não supera. Mas ele tinha Deus, então com isso ele não foi tão lesionado como alguém que vive sem Deus é quando passa por injustiça. Aquela prisão também trancou a fé dele e não deixou ela crescer mais. Mas quando o anjo visitou ele, a porta abriu, as portas abriram, a fé dele começou a aumentar, a saúde voltou, a prosperidade começou a reinar e a porta do amor se abriu, porque diante daquelas 4 portas fechadas, diante de todas aquelas portas fechadas, diante daqueles grupos de soldados, em 4 homens em cada grupo, ele não teve que mover uma palha para sair daquela prisão, porque o anjo de Deus tirou ele dela. E eu profetizo em nome de Jesus, assim acontecerá na sua vida. Um anjo vai tirar você dessas prisões que fazem você lembrar do passado, que estão entranhadas no coração e na mente. Essas prisões que impedem você de se relacionar como você nasceu para se relacionar. Você voltará a ter vontade de amar, de abraçar, de beijar, de se relacionar e de adorar a Deus com mais intensidade. Você passará a ter pensamentos diferentes. Você vai ter uma visão nova da vida, mais ampla, uma visão mais próspera. Porque dependendo de quem esteja do seu lado, você avança ou você recua, regride. Porque recuar é diferente. Esse novo tempo está chegando. E os inimigos que você ainda sabem que existe e que te assombram, vão conhecer o poder de Deus e não vão resistir a ele. Pedro, quando saiu da prisão, ele foi direto para casa. A porta do amor se abriu. E depois ele abraçou, ele beijou, ele amou. Mas ele precisou sair de lá e ir para outro lugar para ele poder prosperar. Aí a porta financeira se abriu. E ele prosperou. E Deus começou a proporcionar a ele
momentos diferentes, ao qual ele nunca tinha vivido antes. E ele voltou a ter saúde. Mas ainda existia uma preocupação na mente dele. E Herodes, quando descobriu onde eu estou? Quando esse homem descobrir a nova vida que eu estou tendo, o que vai acontecer comigo? Quando esse homem souber que eu recomecei, que eu tenho uma nova família, que eu tenho um novo emprego, será que ele vai continuar me perseguindo? E eu sei que alguém tenha uma preocupação como essa, que o passado volte a te assombrar, mas não voltará, porque eu estou profetizando. Entra nessa campanha, participa, faz esse voto de amor e você vai ter um novo presente. E esse passado assustador nunca mais vai estar de volta. A preocupação de Pedro era pertinente, mas desnecessária, porque iria acontecer algo contra aquele homem poderoso que aprisionou ele uma vez, que nunca mais traria preocupações para a cabeça de Pedro. Porque em Atos capítulo 12, você percebe depois que a vergonha que esse homem passa, Herodes, ele sai e vai para uma cidade vizinha. E ali naquela cidade, ele decide viver sem tentar tocar naquele passado que envergonhou ele, porque ele perseguiu um homem de Deus. E naquela ocasião, oh Jesus, aquele homem chamado Herodes, aconselhado por um dos seus altos funcionários, um homem chamado Blastus, ele vai para um encontro para poder deliberar sobre um assunto específico, porque ele era um homem político. E Herodes marcou um dia com esse povo que queria conversar com ele, e ele se veste com as vestes reais, se veste como um rei, e se senta no seu trono e começa a fazer um discurso. E esse discurso de Herodes chama a atenção de um povo que estava sendo convencido por um homem mau. Só que alguém precisava parar aquele homem. E não vai ser você que vai parar ele. Quem vai parar a maldade daquele homem é o poder de Deus. Porque Herodes, depois desse belo discurso onde parecia convencer muita gente, a Bíblia Sagrada diz no versículo 22 de Atos capítulo 12 que o povo gritava: é um Deus, e não um homem que estava falando. E até aí o povo gritar, não existia nenhum mal para Herodes. O problema foi o que ele decidiu fazer no coração depois de um louvor que ele recebeu, que não pertencia a ele, mas sim a Deus Pai Todo-Poderoso. Quando o povo diz, não é Deus, não é um homem, mas sim um Deus, com letra minúscula, o texto sagrado diz que no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes. Por quê? Porque quando o povo diz é um Deus e não um homem que está falando, Herodes aceitou aquela honra que só Deus merece. Isso é muito forte, ovelha. É por isso que o pastor sempre dá glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e pede para você dar glória a Deus aqui. Pedro estava vivendo uma vida já longe de Herodes, mas de fato ele se escondia. E ele não queria viver se escondendo para sempre.
Herodes continuou praticando as velhas práticas, entendeu agora? Só que Deus foi lá e deu um basta naquela situação, porque ele não se arrependeu do pecado dele. E quando Herodes recebeu a honra que só Deus merece, um anjo, no mesmo instante, anjo do Senhor, feriu Herodes. E naquele mesmo momento, ele morreu, comido por vermes, por bichos. Esse foi o fim de um homem que poderia ter se arrependido, mas não se arrependeu por ter prendido, mexido, humilhado e maltratado um cristão. E hoje você se preocupa com essas pessoas? Você não tem que se preocupar com elas. Pedro pôde ter a família de volta. Herodes não. Pedro voltou a viver. Ele recomeçou. E o momento na prisão se tornou testemunho do Senhor e não motivo de vergonha. E assim será na sua vida. O que aconteceu de ruim, ou por um lapso, deslize, erro, Deus pode transformar em testemunho de glória para que o nome dele seja exaltado e glorificado, sim. Não deu certo lá, mas vai dar certo agora. Não teve alguém que te honrava, vai ter alguém que te honre agora. Não teve alguém que te amava, vai ter alguém que te ame agora. Não tinha alguém que te beijava, vai ter alguém que te beije agora. Não tinha alguém que te abraçava, vai ter alguém que te abrace agora. Não tinha alguém que te desejava ter você perto para ser amada, vai ter alguém que te deseja agora e que te ame verdadeiramente. Oh, uau. Deus está falando aqui. Essa profecia é fiel e verdadeira. Ei, é verdade. Você tem o direito de ser feliz, você tem que acreditar. E sabe uma coisa interessante sobre esse episódio de Atos 12? Oh, Jesus, isso é muito forte, é muito profundo. É que enquanto Herodes era ferido pelo anjo e morreu, e tinha morrido, estava sendo comido por bicho, versículo 24 diz: porém a palavra de Deus era anunciada a toda parte e ia se espalhando. E quem era o precursor, quem era o preletor, quem era o pregador, quem era o profeta, o apóstolo, quem era o pastor que pregava? Aquele que tinha sido preso. Aquele que um homem poderoso tinha tentado manchar a história dele, mas não conseguiu. E cadê esse homem poderoso? O texto sagrado diz que ele foi comido de bicho, comido por vermes. E a palavra de Deus era anunciada. Esse homem de Deus para a sua vida, ele vai pregar para você. Ele vai falar de Deus para você, ele vai te chamar para orar. Ele vai te chamar para participar de campanhas, acredite. Ele vai despertar a sua espiritualidade, a sua fé. Pegou, né? Ele vai fazer você enxergar o mundo por um outro ponto de vista. O evangelho continuou sendo pregado. E quem tentou impedir, morreu. Quem sabe fora do tempo. Pois poderia ter vivido muito mais se arrependesse, não é? Porque o salário do pecado é a morte. O maior erro desse homem foi ter mexido contigo. O maior erro dessa pessoa que se acha mais poderosa, mais poderoso, foi ter mexido com você. Se você é minha ovelha, você tem uma cobertura espiritual. Se você é minha ovelha, você tem um pastor que ora e intercede por você. Se você é uma semeadora, os teus frutos trarão para você justiça, multiplicações. Sim.
Você é alguém incrível, com um coração grande, tremendo. E isso desperta inveja no coração de outras pessoas, sem brilho, sem luz própria. Faça como Pedro. Se tiver que se recolher por um instante, ficando em silêncio, e deixar Deus dar um jeito nesse homem que se acha poderoso, faça. Você não está perdendo tempo, você está ganhando. Você está ganhando uma guerra de forma silenciosa. Pedro não precisou fazer estardalhaço, pelo contrário, quando ele chegou em casa, ele disse: todos quietos, porque o meu testemunho é muito forte. E qual era o testemunho? Ele precisava falar, o testemunho era ele naquele lugar. Ele era o testemunho naquele lugar. A auxiliadora da casa, chamada Rod, não teve palavras para expressar a alegria quando ouviu a voz dele batendo na porta, dizendo: sou eu, Pedro, abre, abre. Ela nem conseguiu abrir a porta. Porque quando você chega em algum lugar, você espalha alegria, você espalha amor. É por isso que pessoas que têm sentimentos contrários não coadunam contigo, não se encaixam. E você sabe que teve lugares que você desejou estar tentando se encaixar, tentando se achegar, mas não se achegou, não se encaixou, porque você é alguém de destaque. E alguém de destaque simplesmente aparece, porque a luz resplandece onde você está. Alguém de destaque nunca vai se encaixar no mundinho pequeno daquele homem que nunca te mereceu. Foi Deus que te livrou, não foi você que perdeu. Foi o Senhor que te livrou, não foi perda, foi livramento. E você sabe que se continuasse daquele jeito lá atrás, talvez aqui nessa live você não estivesse mais. Eu sei o quanto que é difícil superar toda essa barra, toda essa fase. Eu sei o quanto isso é difícil. Mas você não é uma pessoa comum. Você é mais. Muito mais. Sim, muito mais que vencedora. É por isso que as batalhas mais difíceis parece que vêm para você. Pedro encerrou esse capítulo da vida dele, o capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, com a vitória, sem desejar a morte de Herodes. Aprendeu? Você não precisa desejar o mal das pessoas, deixa que Deus cuida. E os cuidados de Deus, filha, a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Coloca na mão do Senhor. Esse que te causa dor, isso que te causa dor. Faz um voto, participa dessa campanha, coloca o seu nome aqui no azeite consagrado. Coloca o nome dessa pessoa no azeite consagrado. Tinha uma igreja orando por Pedro. E tinha um líder espiritual, um sacerdote, um pastor coordenando tudo aquilo. E tudo que foi feito pela oração, pelo jejum, pela oferta, porque o judeu oferta e muito, se você não sabe, fique sabendo, trouxe o milagre na porta daquela casa. Aquele homem de Deus chegou, trazendo alegria para aquele coração e para aquela família. A primeira pessoa que ouve a voz de Pedro é uma mulher. Então você vê a cena de um homem de Deus chegando na casa onde uma mulher vai recebê-lo. Ei, filho, eu não estou pregando isso à toa. Eu estou profetizando. Você vai viver um grande encontro. Portas vão se abrir. Felicidades vão te alcançar. Muitas vitórias vão chegar. Porque as promessas de Deus Pai Todo-Poderoso estão se cumprindo nessa campanha de vitória para a sua vida. E quando você vê essas portas abertas, entre por elas.
que a sua vida vai mudar para melhor. Em nome do Senhor Jesus. Ore com o seu pastor agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por essa palavra, pelas revelações, visões e profecias. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor falou conosco com uma palavra poderosa, profética e revelada, e trouxe paz, sossego e calma para o nosso coração. Em nome de Jesus, eu te apresento essa irmã que está orando comigo e também te apresento cada nome dentro desse azeite consagrado. Pai, que essa unção possa alcançar quem me ouve agora, quem está orando comigo agora e quem também está mergulhado nesse azeite consagrado. Em nome de Jesus, Pai, que cada vida aqui possa começar a ver um grande diferencial, uma grande diferença, total será a diferença. Ele fala comigo. Que essa unção está despedaçando o jugo e abrindo as portas, pois os ferrolhos, os cadeados, tudo que estava trancado está sendo aberto. Os obstáculos que estavam no seu caminho estão sendo retirados. Prepara para trilhar num caminho novo, com alguém, que te ame, com uma família que te respeite, porque Deus está fazendo por você algo muito cobiçado, almejado, desejado. Uma vontade será realizada. Eu sinto em te dizer isso, uma vontade sua será realizada. Seu voto não foi em vão. Seu tempo nessa campanha não foi em vão. Você que ficou até o final desse vídeo, receba essas bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso, porque essas portas, as 4 portas, porta do amor, porta das finanças, porta da saúde, porta da fé, estão sendo abertas na sua vida. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Respira fundo, solta o ar bem devagar e escreva graças a Deus. Oh, Jesus, que mensagem forte, meu Pai. Eita glória. Ei, filha. Eu encerro dizendo para você, vou entregar a última revelação. João 12, 24. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continua ele só. A semente, quando está na sua mão e não é lançada na terra, uma hora ela morre, porque semente foi feita para ser plantada. E quando Deus fala conosco de uma forma como falou hoje, Ele abriu um campo para você pegar o que você tem na mão, a semente preciosa, e lançar nessa terra próspera, fértil, que cuida dela, e as profecias se cumprirão, e as revelações te consolarão, e você viverá cada dia, cada vez mais protegida, ungida e abençoada. Filha, eu vou te dar um conselho, se você pode, se você quer, e se for com alegria no coração, preste atenção, filha. Participe dessa campanha. Faça esse voto de amor, semeie. A lei da semeadura é imutável e infalível. Imutável e infalível é a lei da semeadura. Não fale, não muda. Planta, colhe. Só que você está colhendo algo específico. 4 portas. É o nome dessa campanha. Campanha das 4 portas. A porta sentimental, que é a porta do amor, a porta da família. A porta financeira, que é a porta da prosperidade. A porta da saúde, que alcança a sua saúde corpo e a sua saúde emocional. E a porta da fé, que te faz ser mais resistente, ousada diante de problemas e adversidades.
e só te aproxima cada vez mais de Deus. Uma única semente, essas 4 portas, nós cremos pela fé. As Escrituras Sagradas nos dá esse direito de crer. Nós cremos que essa semente abrirá essas 4 portas que são as principais. E outras portas adiante dessas dependem que essas se abram. Para você poder ter acesso ao melhor de Deus. Ei, chega de chorar. Se você pode, chega de sofrer, filha, chega de chorar. Se você pode, se você quer e se for com alegria no coração, faça esse voto sugerido no valor de R$100. Você vai me enviar o seu nome completo e o nome de alguém que se sente no teu coração. Ou do seu futuro esposo, futura esposa. Quem você sentir no coração, me envia. E eu vou pegar os 2 nomes e vou mergulhar aqui dentro desse azeite consagrado. Pastor, eu não tenho. Não fica triste. Não fica triste. Continue na campanha. Você quer ter essa semente? Você quer ter esse voto? Abra sua mão direita. Em nome de Jesus, Senhor. Coloca nessa mão, essa semente. Mais do que essa semente venha sobre você. Eu profetizo. Você vai conseguir mais do que esse voto sugerido. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que essa vitória vai chegar para você. E semeando, ela vai multiplicar. Amém, pastor? Qual é o Pix da Luz para as Nações? No Face eu coloco em cima. No YouTube eu coloco aqui embaixo. Pix CNPJ ou Pix celular. Eu peço preferencialmente, se você puder, que seja pelo Pix. Mas se você não tiver o Pix, você pode fazer pela Caixa Econômica Federal. Não precisa ir na boca do caixa, só no caixa automático mesmo. Ou no Banco do Brasil, ou no Banco Itaú, ou no Banco Bradesco. Amém? Deus abençoe. Pastor, eu estou me sentindo bem aqui. Eu posso ser dizimista nesse ministério? Pode. Só que quando você enviar o voto, você escreve lá 4 portas. E se for dizimista, você vai enviar Arca da Aliança no meu WhatsApp, que está em azul aqui no YouTube e na descrição do vídeo também. Porque os dizimistas do nosso ministério eu coloco ali na Arca da Aliança e também oro nas madrugadas. Como orei nessa e na anterior também. Estou em constante oração. E os votos eu vou colocar aqui no azeite consagrado. É fácil. Voto. Você vai escrever 4 portas. E dizimista, santo dízimo, você vai escrever Arca da Aliança. Amém? Eu senti aqui agora de falar que Deus deu um grande livramento enquanto você esteve aqui assistindo esse vídeo. Eu senti de falar isso para você. E alguém vai ter a testificação do que eu falei. Seu pastor te ama, tá? Eu recomendo que você assista esse vídeo mais uma vez, para que você tenha a porção dobrada e para que fique fixado na sua mente, no seu coração, tudo que Deus falou aqui. Não se esqueça desse dia, esse dia é marcante. Salve esse vídeo, deixa ele salvo, para você assistir mais vezes. E se você sentir no coração, você pode assistir esse vídeo 7 vezes. Sabe por quê? Porque alguém sentiu no coração um propósito específico. Por tudo que Deus falou aqui. É algo pessoal que alguém está sentindo. 7 é o número perfeito. E vai ser perfeito, tá? Vai ser perfeito. Em nome de Jesus. Todos os dias eu estou aqui no YouTube. Às 8 da manhã em ponto. Às 14 horas uma profecia apenas de 1 minuto. E à noite a partir das 20 horas. Ao vivo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E receba o abraço do seu pastor amigo. Não importa se você é evangélica, católica, espírita, ateu, judeu, não importa. Não somos religiosos, somos amorosos. Não pregamos placa de igreja, pregamos o amor de Deus Pai Todo-Poderoso. E eu te recebo com todo carinho e respeito. Amém? Se inscreva no canal, clica no sino, ative todas as notificações. Obrigado pelo joinha, pelo like que você deixou.
Isso faz mais vidas serem abençoadas. E você que compartilhou esse vídeo, eu te agradeço também, porque você ajudou a levar a palavra de Deus, a essa oração, a corações que precisam, a vida, a almas que estão sedentas por Deus. E você pode estar salvando uma vida sem saber. E Deus vai te abençoar por isso também. Amém? Seu pastor te ama. Deus abençoe. Eu vou para o WhatsApp agora, tá? No nome de Jesus. Deus abençoe.